Bom, boa noite mais uma vez a todos. Mais uma vez uma alegria, né, estar com vocês. Quero agradecer a fidelidade de vocês. Vocês são muito fiéis. Toda segunda-feira vocês estão por aqui. Alguns, às vezes, precisam, né, como a irmã Marta, precisa faltar às vezes, mas sempre retomam e sempre estão aqui nessa plataforma numa segunda-feira à noite, né? É muito, muito bom. Nós estamos no capítulo 8 da Carta de Paulo aos Romanos, nos capítulos 1 e 2 até o capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo, ele se esforçou para provar que ninguém pode ser salvo, ser justificado pelas obras da lei, ou seja, pelos seus próprios méritos. Então, ele terminou lá a sua argumentação, dizendo que Deus colocou todo mundo debaixo da condenação da lei, todo mundo debaixo do pecado. E nos capítulos 3, 21 até o capítulo 5, ele apresentou o único meio pelo qual um pecador pode se achegar a Deus e pode ser justificado por ele. Então, ele apresentou aí o núcleo do Evangelho. No capítulo 6 até o capítulo 8, o Paulo ele está mostrando para nós outra impossibilidade. A impossibilidade de que aqueles que foram justificados mediante a fé, e tão somente mediante a fé, possam vir a ser aperfeiçoados nessa fé por meio da lei, ou por meio dos seus esforços, dos seus recursos naturais. Ele termina o capítulo 7 mostrando que a tentativa de se aperfeiçoar na fé cristã por meio dos recursos naturais, ou seja, por meio da carne, termina em uma profunda frustração e uma profunda convicção e um sentimento de miserabilidade, de impotência. Da mesma forma que ele termina 3:20, mostrando a nossa falência, a nossa impotência, mas logo em seguida ele apresenta o meio pelo qual Deus justifica pecadores, ele termina também o capítulo 7, nos deixando no fundo do poço, com relação à santificação, mas imediatamente ele passa a mostrar para nós o caminho, mediante o qual a gente cresce, a gente amadurece, a gente aperfeiçoa ou é aperfeiçoado nesta fé na qual nós tivemos acesso por meio de Jesus Cristo. Então, no verso 24, ele faz essa declaração de miserabilidade, dizendo, miserável homem que eu sou, a minha versão aqui diz que desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E imediatamente ele apresenta a resposta a si mesmo, ou seja, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E por que graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor? Porque ele vai mostrar que a vida daqueles que nasceram de novo, e esse novo nascimento foi por obra do Espírito, ninguém se nasceu a si próprio, ninguém se gerou a si mesmo, né? Esse nascimento que foi por obra do Espírito, esse novo ser que é realidade por causa do Espírito, ele continuará vivendo pelo Espírito. E aí, então, a vida cristã, aqui colocada por Paulo no capítulo 8, de ser uma vida no Espírito. Por isso que nós falamos, né, no encontro passado, aí nos primeiros versos,
destacando que quando Paulo fala aí que aqueles que a justa exigência da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo a carne aí é a vida pré-cristã. E segundo o Espírito é a vida cristã. Então, daí a vida cristã ser uma vida no Espírito. E ele, então, coloca aí, como a gente já destacou na aula passada, ele coloca aí as impossibilidades. A carne, a vida na carne, o andar na carne, está completamente impossibilitado de se tornar vida espiritual, a não ser por meio do novo nascimento, a não ser por meio da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livra da lei do pecado e da morte. Então, agora, esse ser espiritual é um ser não apenas que foi gerado pelo Espírito, mas é um ser em quem o Espírito veio habitar. Então, veja que ele coloca aí, né? Mas se alguém não tem o Espírito... Qual que é o verso, pastor? Estou no verso 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Não é uma questão de ser um cristão carnal. É questão de não ser cristão. Então, toda obra, não é, que torna alguém cristão, é uma obra realizada pelo Espírito. E que obra é essa, senão aquela de aplicar em nós o sacrifício de Cristo na cruz e o poder da sua ressurreição. Então, aí ele está dizendo que Cristo está em nós, né? Aí no verso 10. E se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, nós, embora a gente ainda conviva, né, sob a influência do pecado, o espírito que habita em nós, ele nos conduz à vida por causa da justiça ou por causa da justificação. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Ou seja, ele está dizendo aqui que aquilo que aconteceu com Jesus, o que ele já tinha dito lá no capítulo 6, aquilo que aconteceu com Jesus, ou seja, ele foi ressuscitado, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o poder que habita em nós e é capaz também de dar vida aos nossos corpos mortais. No verso 12, ele começa aí dizendo, então, para nós, acerca da vida em novo nível, né? A vida diferente, que é a vida no Espírito. Ele diz aí, portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mais uma distinção aí em termos da vida no Espírito e a vida na carne. A vida que nos caracterizou antes era uma vida na carne. O que o Paulo está dizendo aqui é que esta vida agora, embora ainda vivendo sob a influência do pecado, ela precisa ser entregue ao Espírito. Em outras palavras, ou pelo menos nas palavras que o Paulo já usou lá no capítulo 6, ao invés de nós apresentarmos o nosso corpo e os membros do nosso corpo ao pecado, como era a nossa vida lá na carne, agora a gente precisa apresentar o nosso corpo e os membros do nosso corpo a Deus como instrumento de justiça. Então, é um caminho de santidade.
É um caminho que demonstra que houve, nesta vida que morreu e ressuscitou, houve um rompimento com o pecado e ela vive agora no outro nível. Ela não vive mais no nível da carne, mas ela vive no nível do Espírito, né? No nível do Espírito Santo. Ele diz no verso 14 que nós não somente somos habitados pelo Espírito, como ele disse no verso 9, mas esse Espírito está atuando em nós, como ele disse no verso 11 e 12, e no verso 14, ele acrescenta que esse Espírito é quem nos guia. E uma das evidências de que nós somos filhos de Deus é que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Né? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Porque não recebemos um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor. Ou seja, aqui uma advertência para que os crentes não voltem, não se entreguem às práticas da vida na carne, não é? Porque eles já romperam com esta vida. Se eles voltarem lá, é como se eles estivessem de novo voltando à escravidão, e na escravidão eles têm do que temer, ou seja, eles deveriam pelo menos temer o juízo e o julgamento de Deus, aquilo que Paulo tratou no capítulo 1 e no capítulo 2. Mas nós não recebemos um espírito de escravidão para nos reconduzir ao temor, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Aqui a expressão clamar Abba Pai é uma abertura à oração, incluindo aí a adoração. A vida no Espírito é uma vida guiada pelo Espírito. E para onde nos guia o Espírito? O Espírito nos guia para Deus, para a adoração. Né? Nos guia para o clamor do Abba Pai, ou seja, para o relacionamento com Deus na condição de filhos de Deus agora. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Está aqui uma das maiores evidências de uma vida cristã. Uma vida cristã é uma vida que foi libertada da lei do Espírito, libertada da lei do pecado e da morte pelo Espírito da vida em Cristo Jesus. É uma vida em que o Espírito Santo de Deus está habitando. É uma vida em que o Espírito de Deus está atuando poderosamente, assim como atuou na ressurreição de Cristo, está atuando nesse crente agora. Essa vida é uma vida guiada pelo Espírito Santo, é uma vida que o Espírito Santo guia para a adoração, para o louvor, para a oração, para o relacionamento com Deus, e é uma vida com a certeza de que nós somos filhos de Deus. Tudo isso produzido pelo Espírito. A grande evidência que nós deveríamos buscar em termos de sermos ou não filhos de Deus é esta declaração do verso 16. Ou seja, o Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Nós temos duas formas, né, pelo menos, de termos certeza da nossa salvação. Uma é objetiva e outra subjetiva. A objetiva é aquela declarada por João, por exemplo, no capítulo 5 da sua primeira carta, quando ele diz o seguinte, em palavras bem simples, ele diz o seguinte, verso 12 e 13 do capítulo 5. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso vos escrevo, escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Isso é uma questão objetiva. O Evangelho está posto diante de nós
e o Evangelho nos convidou, né, a crer em Cristo. Então, como João já disse lá em João 1,12, né, crer em Cristo é receber a Cristo. Paulo vai dizer no capítulo 10 aqui que crer em Cristo é confessar Cristo como Senhor. Então, aqueles que têm a Cristo, receberam a Cristo, creram em Cristo, eles têm a vida eterna. E o João diz lá, isso não é para você sentir, não é para você achar, não, é para você saber. Quem tem o Filho tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais, não é para que você sinta, não, é para que você saiba que você tem a vida eterna. Essa é a questão objetiva. Mas também existe uma questão subjetiva. A subjetiva é essa experiência interna com o Espírito Santo, que o Paulo chama aqui de o testemunho do Espírito com o nosso espírito. É aquela certeza interna diante de todos os desafios externos que nos mantém nessa firmeza. Quer Deus esteja no momento de atender o nosso clamor e nos livrar, quer ele esteja no momento de não atender e não nos livrar, há esse testemunho interno do Espírito Santo prevalece dentro de nós, nos mantendo na fé, apesar das circunstâncias externas quererem provar ou nos desviar deste caminho. Então, o crente precisa ter esses dois lados, né, que compõem a certeza de que ele é de Cristo. A evidência externa, a objetiva, que fez parte de um ouvir e de um obedecer ao chamado de Deus no Evangelho, e esse lado interno, que é o testemunho do Espírito, que testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Pastor? Sim. E um caso de uma pessoa, por exemplo, que batizou-se, não convertida, mas convencida, sabe, o evangelho superficial, tal, e acaba conduzindo uma pessoa às águas? Será que, com o tempo, ela consegue, no final das contas, chegar a essa conclusão de que não era salva? E será que pode acontecer? Isso é algo muito comum E no perigoso. seio das congregações. É muito comum que pessoas sejam batizadas sem ter crido em Cristo. O aspecto positivo disso, e aí a igreja precisa entender isso, é que ela deve sempre orar para que a palavra de Deus pregada semanalmente, dominicalmente, ou a cada vez que a igreja se reúne, que essa palavra de Deus ela cumpra o seu propósito. Então, não tem aquele negócio do sermão doutrinário e o sermão evangelístico, né? O sermão precisa ser um apelo geral, né? Para pessoas, às vezes, as pessoas que são crentes, elas se firmarem ainda mais na fé, e as pessoas que estão ali por outras razões, conscientes ou não, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que estão ali entendendo que elas são salvas, né? Elas entendem que elas são salvas, às vezes em bases erradas. As pessoas acham muitas vezes, tem muitos crentes dentro de igrejas aí que acham que eles são salvos porque eles são melhores do que os outros, porque eles são dedicados à religião, porque eles são pessoas que cumprem lá os rituais que disseram para eles que uma pessoa de Deus cumpre. Tem muita gente crendo em bases erradas, isso dentro das congregações. Então, a pregação do evangelho, ela precisa ser assim, né? A pregação da palavra, ela precisa ser uma pregação que ela sirva tanto para aquele que é crente, para ele encontrar maior alegria na sua fé, para ele ser edificado, fortalecido, para ele crescer no conhecimento do Deus em quem ele crê, o Deus a quem ele entregou a sua vida,
e também para aquele que está, às vezes, perdido dentro da igreja. Ele já cumpriu todos os rituais, mas ele não é salvo ainda. De qualquer forma, Deus está salvando pessoas. É que a gente faz muita diferença, Denilde, né? A gente costuma muito, especialmente do século XVIII para cá, com a ideia do Charles Finney, né, de sermões evangelísticos, de conferência evangelística, de culto evangelístico. A gente pegou esse negócio de lá, né? E esse negócio de fazer apelo no final do sermão. Então, o que, que a gente fez? A gente criou uma separação. Então, quem é aquele que precisa do evangelho? São os visitantes. Mas tem muita gente dentro da igreja, que já faz parte da igreja, que ainda é carente do evangelho. Mas essas pessoas não têm consciência disso, né, pastor? Não tem. E o que fazer para ela ter essa consciência? Continua pregando o evangelho para elas. Continua. A igreja, meus irmãos, ela precisa orar pelo pastor dela, principalmente, uma vez que ela delegou quase que totalmente a evangelização na mão do seu pastor, né? Quase que totalmente, porque depois, com a ideia aí do tal culto evangelístico, o que, que a gente fez? A gente substituiu a evangelização pessoal por uma evangelização coletiva. Então, o máximo que os crentes estão fazendo hoje é convidar a gente para vir para a igreja, para ouvir o sermão do pastor. Independente disso, e também por isso, os crentes precisavam orar muito pelo pastor e pela pregação. E o que a gente deveria pedir a Deus em termos da pregação? O Paulo, por exemplo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz lá para os Tessalonicenses qual é o desejo dele. Um dos desejos dele é que a palavra de Deus seja glorificada. Eu acho extraordinário esse negócio. Está lá em 2 Tessalonicenses 3:1. A palavra de Deus ser glorificada. Que negócio é esse? O que o Paulo quis dizer com palavra de Deus ser glorificada? Eu entendo que a glorificação da palavra de Deus é aquela ocasião em que, pela palavra pregada, há uma manifestação convincente da presença de Deus e da voz de Deus no meio da congregação. E se a palavra de Deus é glorificada, tanto os crentes já firmes, já verdadeiramente crentes, eles vão aumentar a sua alegria por causa da fé, por causa do Deus em quem creem, ou terão a sua fé fortalecida, ou terão a sua fé desafiada a um nível de consagração, de entrega maior, de uma ambição maior pela vida santa, uma ambição maior por uma entrega ao serviço do reino. A palavra glorificada vai produzir algo na vida dos crentes, mas a palavra glorificada também vai salvar pessoas. Sejam elas aquelas pessoas que a gente sabe que não são crentes, que nós trouxemos para o culto, ou seja, aquelas que estão dentro da igreja e que ainda não são crentes. Então, a gente precisa orar para que a palavra seja glorificada. Uma outra linguagem que o Paulo usa, que eu acho muito interessante, também lá aos Tessalonicenses, ele diz que quando ele pregou o evangelho aos Tessalonicenses, a nossa palavra não chegou a vós como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como de fato ela é. E não chegou a vocês apenas em palavras, mas chegou em demonstração de poder e no Espírito Santo. A gente precisava orar por isso. Não é? Então, a igreja, eu costumo dizer que a gente não vai à igreja para ouvir o sermão do pastor. A gente vai à igreja para pregar junto com o pastor.
A igreja, enquanto o pastor prega, ela não é passiva, ela está pregando, não é um sermão do pastor, é o sermão da igreja. Então, ela participa desse sermão. Ela participa orando, né? Ela participa com expectativa do que Deus vai falar ou do que Deus vai fazer conosco hoje por meio da palavra. E a igreja, então, tem que orar por isso. Uma igreja que vai ao culto com uma grande expectativa, não passiva, mas ela vai com uma grande expectativa daquilo que nós vamos proclamar juntos do Evangelho hoje, ela é uma igreja, uma comunidade, assim, vamos dizer, sujeita a experimentar grandes coisas de Deus. O Paulo fala em Coríntios, né, que porque pelo Evangelho, eu não me lembro bem se pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo, né? Uhum. Acho que seria um novo nascimento através do Espírito, seria isso, né, pastor? Sim. Uhum. Pastor, seu olho até brilha quando o senhor fala essas coisas, porque essa seria a igreja ideal, talvez aquela lá, Antioquia, talvez fosse assim, que o senhor seria membro de lá. Se eu falo numa expectativa, um dia eu vou ver essa igreja. Eu ainda hei de conhecer uma igreja assim, porque eu não conheço. Esse é o ideal. Se a gente sabe o negócio, por que não vai? Sabe os caminhos das pedras? Por que não vai? Ô, Denilde, eu acho que isso tudo é a forma da gente gestar, né? A gente gestar essa igreja, né? Pastor, o senhor já ouviu aquela expressão de que a igreja reflete o pastor que tem? Já. Então, se nós temos um pastor que vibra, que olha assim nos olhos e fala essas coisas, o povo vai se sentir tocado a fazer essas coisas. Talvez não faz porque não sabe o que é para fazer. Às vezes não, Denilde. Eu acho que esse trabalho é um trabalho coletivo. Eu acho que a gente delega muito, mas muita coisa para a figura do pastor. A gente precisa entender, né, que o pastor ele é carregado de representações. Ele representa muita coisa, mas ele representa muita coisa, mas não isolado. Ele representa junto com a igreja. É óbvio que o pastor pode ser o porta-voz de Deus para dizer para a igreja: olha, gente, a gente deveria esperar por isso, a gente deveria buscar a Deus para que isso acontecesse conosco. Então, quando ele comunica isso para a igreja que se sente, né, parte do processo, então ela vem junto, não é uma coisa do pastor, é uma coisa que está dentro dela, que o pastor foi usado por Deus apenas para trazer para fora, para despertar. Então ela vem junto, né? Mas para isso a igreja também precisa despertar, porque um pastor pode pregar, pode desejar muito e tal, e a igreja não corresponder. Ok? Ok. Vamos seguir um pouquinho mais? Então, aqui, quando Paulo fala agora que essa vida no Espírito é uma vida em que esse Espírito que habita em nós nos dá a certeza daquilo que nós somos, né? De que nós somos filhos de Deus, ele está nos preparando para o próximo passo daquilo que ele vai tratar conosco agora. E ele vai tratar conosco agora dos sofrimentos do tempo presente. Eu acabei de dizer, né, que quando você tem esse testemunho interno do Espírito, você vai passar por fases em que Deus não está tão ativo, assim no sentido de libertar, de curar, de livrar. Às vezes Deus vai permitir que a gente passe pelo vale da sombra da morte. Então, o que vai nos sustentar nesse tempo é essa vida no Espírito, esse testemunho interno do Espírito, que apesar de
as aparências indicarem que Deus não está presente, que Deus nos deixou, Deus nos abandonou, Deus não está nos ouvindo, esse testemunho do Espírito vai firmar, né, essa convicção de que nós somos, apesar de tudo, nós somos filhos de Deus. Então, ele fez isso para agora nos falar exatamente dessa questão. A questão de que o tempo presente é caracterizado não pela glória, mas é caracterizado pelo sofrimento. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Então, veja que ele está colocando dois tempos, né? O tempo presente, caracterizado pelo sofrimento. Mas, através do sofrimento, vem a glória. A glória do crente, a glorificação do crente, ela tem um caminho a ser percorrido até lá. E o caminho a ser percorrido até a glória é o caminho do sofrimento. Paulo já tinha colocado isso no capítulo 5, né? Quando ele disse lá no início do capítulo 5, no verso número 3, ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo, perdão, verso 2, né? Por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja, o crente é alguém que vive esperando a glorificação, esperando a glória de Deus. Mas qual é o caminho até chegar à glória? E ele coloca aí, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, ele já estava antecipando o que ele vai dizer um pouco mais longamente agora para nós, que o caminho para se chegar à glória é um caminho de sofrimento. Então, aqueles crentes que foram evangelizados ou que foram doutrinados, né, com a ideia de que vindo para Jesus, né, o sofrimento acaba, vindo para Jesus, que a vida com Jesus, ela corre tudo bem, né, que uma vez que você é filho de Deus, certas coisas não podem acontecer com você. Se você está sofrendo, é porque tem alguma coisa errada na sua vida, ou Deus não está com você, você não é de Deus, ou você cometeu um pecado e Deus está castigando você. Essa doutrinação, ela frustra. Por quê? Porque o sofrimento é uma realidade humana. E Deus não tirou o sofrimento da realidade humana daqueles que creem. Né? O sofrimento atinge crentes e não crentes. Então, o caminho para o crente, ele tem uma perspectiva melhor do sofrimento, porque ele observa o objetivo do sofrimento. Para o não crente, o sofrimento tem um fim em si mesmo. Para o crente, o sofrimento é o caminho para a glória. Então, primeiro, o Paulo vai trabalhar aí conosco sobre o sofrimento, e ele vai falar de gemidos. Né? Ele vai falar de gemidos. A criação geme, os crentes gemem, e o Espírito Santo também geme. Todos estamos envolvidos em sofrimento. Veja como é que ele coloca aí. Considero que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. A revelação dos filhos de Deus aqui é a glorificação, que mais à frente ele vai chamar de a redenção do nosso corpo. Então, ele diz que enquanto os filhos de Deus não se revelam, a criação toda está gemendo.
Então, a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou a criação à inutilidade? O pecado seria? Satanás. Seria. Quem sujeitou a criação toda à inutilidade foi Deus. Por quê? Ele fez isso lá no capítulo 3, verso 17 de Gênesis, né? Quando ele disse, maldita é a terra, né? Por tua causa. Falando já com o Adão. Então, é por causa do pecado? É por causa do pecado. Mas quem sujeitou a criação toda à inutilidade foi o próprio Deus, como consequência do pecado. Mas foi o próprio Deus. Então, a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança, veja, assim como também o homem ficou sujeito, né, à condenação do pecado, mas na esperança de que um dia surgiria o descendente de mulher que derrotaria a expressão do mal que é a serpente, lá em Gênesis 3,15, a criação também ficou sujeita na esperança de, não é uma condenação eterna, não é para sempre, mas na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, e aí o cativeiro da degeneração é essa sujeição à inutilidade, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A liberdade da glória dos filhos de Deus aí, mais uma vez, é sinônima, né, da revelação dos filhos de Deus, no verso 19, e sinônima de a redenção do nosso corpo no final do verso 23. Ele continua dizendo, pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Ou seja, a gente sabe que a dor de parto, aqui uma metáfora, né? A dor de parto, existe a dor, mas quem a sente sabe que ela tem um propósito. Não é uma dor sem nexo, não é uma dor sem fundamento, não é uma dor do nada. É uma dor, mas ela é suportada em função da alegria que vem na sequência dela. Então, Paulo usa essa metáfora aí nesse sentido, que a criação, ela geme como quem sofre dor de parto. Como é que se geme como quem sofre dor de parto? Se sofre a dor de parto com esperança e com grande expectativa, porque o sofrimento conduz a alguma coisa. O sofrimento não é um acaso, não é um azar. O sofrimento não é um karma. O sofrimento é algo que conduz a outro algo muito melhor. Então, quem sente as dores de parto suporta a dor em função daquilo para o que a dor canaliza, para o que a dor leva. E a dor leva ao dar à luz a um filho, né? Então, é uma dor com esperança, é uma dor que conduz a alguma coisa. E não somente ela, ele já falou que a criação geme, não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos. Então, os crentes, assim como a criação, os crentes também gemem em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção e redenção do nosso corpo. Ou seja, aguardando a glória, aguardando a glorificação. Um dos grandes entendimentos, meus irmãos, que aquilo que o Paulo vai dizer lá no capítulo 12, né? Quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação do entendimento, uma das grandes transformações do entendimento é justamente o entendimento que o crente tem acerca do sofrimento. Não é que o crente seja masoquista e deseja o sofrimento. Não é que ele se alegra com o sofrimento em si e de si mesmo. Mas ele pode se alegrar no sofrimento. Por quê? Porque ele entende que o sofrimento não é um fim em si mesmo, mas o sofrimento é o caminho para o parto. É o caminho para algo novo que está surgindo e que está cada vez mais perto. Isso faz com que o crente tenha muito melhores condições de suportar o sofrimento do que as outras pessoas. Isso faz com que o crente tenha melhores condições do que o não crente de atravessar os vales da sombra da morte. Porque não é o azar, não é um castigo, não é um acaso, não é a má sorte. O sofrimento, e Paulo vai dizer isso um pouco mais adiante, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O sofrimento, então, é o caminho através do qual nós chegamos à última etapa da nossa redenção, que é a glorificação final, que inclui a glorificação do nosso corpo. Ele continua dizendo, porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aí a paciência que gera a perseverança no sofrimento. O que nós mais precisamos diante do sofrimento? Nós precisamos de perseverança. Mas como é que essa perseverança vai ser achada em nós? Ela é produzida em nós. E ela é produzida pela tribulação, com paciência, que gera perseverança e que, por sua vez, gera a esperança. Então, veja que todo o caminho do sofrimento é um trajeto, é um parto, é uma dor de parto de quem está em vias de dar à luz algo novo. E o crente é essa pessoa. Ele passa pelo caminho do sofrimento como alguém que está para experimentar algo novo. Algo que ele não vê, que o Paulo diz aqui, né, que se é esperança, então é algo que não se vê, porque ninguém espera aquilo que está vendo. Então, é algo que ele não vê, mas que por causa do testemunho do Espírito com o Espírito dele, de que ele é filho de Deus, por causa desse testemunho interno, ele tem a certeza dessa condução de Deus na vida dele, mesmo em meio às dores e ao sofrimento. Não apenas a criação, não apenas nós gememos, mas o Espírito Santo também geme. Veja, do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se podem expressar, não se expressam com palavras, gemidos inexprimíveis. Né? Então, aqui há um gemido, e esse gemido é uma participação do Espírito Santo, né, em nosso gemido. Só que ele o faz para nos socorrer em nossa fraqueza. Então, nós atravessamos o sofrimento, temos a esperança de que o sofrimento é um caminho para a glória, e, ao mesmo tempo, não estamos sozinhos, porque somos socorridos em nossas fraquezas pela intercessão do Espírito Santo. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam,
dos que são chamados segundo o seu propósito ou o seu decreto. O verso 28, ele introduz aí uma explicação, a meu ver, do que seja esse propósito de Deus. Então, quando ele fala aí, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito, então a gente precisava perguntar qual é esse bem e qual é esse propósito. Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem. Que bem é isso? De que bem o Paulo está falando? E, segundo o seu propósito, qual é o propósito? Propósito e bem aqui apontam para a mesma coisa. E aí, para nós encontrarmos a resposta a isso, a gente precisa ir para o final do verso 30. Qual que é o bem final de Deus para aqueles que ele chamou? Qual é o propósito final de Deus para aqueles que ele chamou? E aí nós vamos ver que o bem e o propósito é a glorificação. A última etapa do plano redentor de Deus. Plano que começa, e aí nós entramos no verso 29, começa com o conhecimento de Deus por antecipação. Pois os que conheceu por antecipação. Então, Deus conheceu por antecipação. Os que ele conheceu, ele predestinou para serem conformes ou conformados, né, à imagem de seu filho. E aqueles que ele predestinou, ele também chamou. E os que ele chamou, ele também justificou. E os que ele justificou, a eles também glorificou. Então, esse é o plano salvífico de Deus. Então, nós poderíamos dizer que Deus era por nós antes mesmo de nós existirmos. Isso para contrapor o que o Paulo vai dizer no verso 31. No verso 31, ele vai perguntar, portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, Deus é por nós, mas antes de ser por nós agora, ele foi por nós no passado. Porque, veja, ele nos conheceu por antecipação. Ele nos conheceu antes de nós existirmos. Quando Deus elaborou o seu plano de redenção, nós já estávamos lá. E aqueles que ele conheceu por antecipação, ele predestinou. Para que propósito? O propósito de Deus é fazer de nós irmãos de Jesus. E os irmãos que são filhos do mesmo pai, e daí a importância do verso 16 do capítulo 8, os irmãos que são filhos do mesmo pai, eles têm traços, eles são parecidos. Então, aqui o propósito, qual é o propósito de Deus para a salvação do crente? Levar a gente para o céu? Também, mas não é o propósito final. O propósito final de Deus é fazer de nós pessoas que trazem a imagem de Jesus Cristo. Porque os filhos do mesmo pai são parecidos. Eles têm a imagem um do outro. Da mesma forma, voltando àquela discussão lá do capítulo 5, verso 12 a 21, né? Do primeiro Adão e do segundo Adão.
Da mesma forma que nós, por natureza, trazemos a imagem e semelhança do primeiro Adão, agora que nós fomos mortos na morte de Cristo e ressuscitados na ressurreição de Cristo, sendo novas criaturas em quem o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, trabalha em nós, testifica a nós que nós somos filhos de Deus, este mesmo Espírito está operando em nós para nos transformar, nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Está imprimindo em nós a imagem do segundo Adão. Esses que ele predestinou para esse propósito, ele iniciou aí no nosso tempo presente, ele iniciou a aplicação desta obra, que estava lá na eternidade, ele aplicou na nossa realidade histórica a partir do chamamento, porque o que ele predestinou, a eles também chamou. E por que meio Deus chamou? Deus nos chamou pela pregação do Evangelho, como a gente já vem vendo. A pregação do Evangelho é o meio pelo qual Deus está chamando pessoas. Né? A semelhança do que Paulo coloca, por exemplo, aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 2, ele diz ali aos Tessalonicenses, quase que colocando a ordem dos fatores, né, dessa operação de Deus, ele diz o seguinte, cadê a segunda carta? Ele diz o seguinte aqui, ó, no verso 13, mas irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois ele vos escolheu desde o princípio para a salvação. O princípio aqui é aquele conhecimento por antecipação lá. Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito, ou seja, a santificação aqui é essa obra do Espírito Santo no novo nascimento. E pela fé na verdade. Então, tem a obra do Espírito e a fé na verdade, a fé no Evangelho. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho. Veja, a pregação do Evangelho é o meio do chamamento. O que o Paulo colocou também para os coríntios, lá na primeira carta, no capítulo 1, verso 21, quando ele disse assim, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou como ele coloca em Romanos 10, verso 17, dizendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, o Evangelho é o meio pelo qual Deus está chamando aqueles que ele escolheu desde o princípio para a salvação, salvação que acontece mediante a santificação, a obra do Espírito, que nos leva à fé na verdade, verdade que nos é proclamada no Evangelho, por meio do qual nós somos chamados. E nós somos chamados para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa glorificação. Veja que ele coloca lá o mesmo que ele está colocando aqui para nós em Romanos 8. Ele está colocando lá em uma linguagem levemente diferente, mas é o que ele está colocando aqui. Lá ele coloca mais em termos de uma narrativa, né? Aqui ele está colocando quase de uma maneira proposicional. Olha, ele conheceu de antemão, esses predestinou, que predestinou, ele chamou, e assim sucessivamente. Onde está esse texto que o senhor falou, pastor? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 a 15. Obrigada. Ele diz aí, então, que aqueles que ele chamou, ele também justificou. Veja, por meio do Evangelho, nós somos chamados, o Espírito Santo, então, nos santifica, ou seja, opera em nós o novo nascimento, nós estamos em condições agora de crer na verdade, ou seja, de receber, de aceitar, de obedecer ao chamado divino. E quando nós cremos, né, quando nós obedecemos ao chamado divino, que é mediante a fé em Cristo, nós somos justificados.
E aí o Paulo, ele vai pular a etapa da santificação. Ele pode ter feito isso por duas razões. Primeiro, porque santificação é um assunto dele desde o capítulo 6. Que ele está no assunto da santificação. Talvez por isso ele considerou desnecessário dizer que aquele que justificou também santificou. Porque ele está dizendo que nós estamos no processo de santificação. Mas talvez o Paulo tenha pulado o processo de santificação, indo direto de justificação para a glorificação, para afirmar para os crentes de Roma ainda mais a convicção que o crente deve ter de que ele vai chegar até o seu destino final. De que não vai haver erros no processo de santificação. Não vai haver nada no processo de santificação que possa fazer com que esse crente perca aquilo que já lhe foi dado, ou seja, a justificação. Essa pode ser a razão por que ele pulou de justificação para a glorificação. E aí, então, aqueles que ele justificou, a eles também glorificou, ou seja, o bem, né? O bem dos crentes, Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem é esse daí. É a prova de Deus de que não existe nada capaz de impedir que Deus complete na vida do crente a obra que ele começou com a justificação. Né? Então, Deus já era por nós, podemos dizer assim. E agora, no verso 31, o Paulo vai dizer que Deus é por nós. Ele era por nós e agora ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, o que poderia ser contra nós diante daquilo que Deus já fez? Veja, ele diz assim, aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou a todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O que é todas as coisas aqui? É todo o processo aí que ele anunciou nos versos 28 a 30, completando-se com a glorificação. Como Deus começaria uma obra que ele não teria condições de completá-la? Então, Paulo está dizendo que é impossível que um crente, uma vez convertido, perca a sua salvação. Porque a salvação do crente não é uma obra produzida por ele e não é uma obra mantida por ele. É uma obra produzida por Deus e mantida por Deus do começo ao fim. Aí, então, ele vai começar com outras perguntas, dizendo, quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É possível que alguém tenha alguma acusação. Mas Deus justificou. Se o juiz do universo, que há de vir para julgar vivos e mortos, se ele nos justificou, quem nesse universo pode ter alguma acusação contra nós? E quem os condenará? Se o juiz do universo nos justificou, se Cristo Jesus morreu por nós, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus também intercede por nós, quem poderá nos condenar? Se aquele que condenará vivos e mortos por terem rejeitado a oferta salvífica, se ele morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos, quem, além dele, poderia nos condenar? Então, o Paulo
relembra aqui o que ele disse no verso 1 do capítulo 8, dizendo que, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Ele continua com a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele enumera aqui algumas coisas que poderiam fazer isso. Então ele coloca aqui: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? No verso 37 ele diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, Deus é por nós. Deus foi por nós antes de nós existirmos. E Deus é por nós. E o Paulo vai completar agora, dizendo que Deus será por nós. E ele vai dizer então: pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Deus foi por nós antes de nós existirmos. Deus é por nós agora, nesse processo de santificação. E Ele será por nós no futuro, né? Seja o futuro da sua segunda vinda, ou seja o futuro da nossa saída deste mundo. Mas nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Paulo aqui ele está reforçando coisas que ele já disse lá atrás, né? Ele já disse, por exemplo, no capítulo 5, verso 10, ele disse assim: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. No verso 9 ele diz: assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Aqui a ira é o julgamento final. E nesse julgamento final ele diz: nós seremos salvos por sua vida. Né? Então aí está posto o caminho de santificação. Veja que é interessante, né, que eu comecei lá dizendo para vocês que muitas literaturas que trabalharam nessa questão da santificação e muitas pregações, aconteceram muitos congressos aí, né, em torno desse tema também, no passado, muita coisa, né, especialmente no meio pentecostal, nós tivemos muito ensino sobre santificação, falando em termos de regras, né, de coisas que os crentes devem fazer, que os crentes não devem fazer. Então, com esse esforço, o crente, então, estaria vencendo, né, suas próprias fraquezas e ele, então, estaria crescendo em santificação. É óbvio que esse ensino, apesar dele ser errado, ele acaba produzindo alguma coisa positiva, né? Mesmo quando as pessoas creem de forma assim não tão corretamente, né? A obra de Deus, se está ativa na vida delas, acaba acontecendo. Por exemplo, quando você chega numa igreja pentecostal, as pessoas vão pregar o evangelho e vão dizer que você precisa aceitar Jesus. Tá. Aí então você aceita Jesus. Aí você pergunta para elas assim: bom, agora eu já aceitei Jesus, o que eu tenho que fazer? Bom, agora você tem que se batizar. Tá. Então ela vai lá, se batiza. Tá, agora eu já me batizei, o que eu tenho que fazer agora? Bom, agora você tem que jejuar, você tem que se consagrar à leitura da palavra de Deus, você precisa orar, você precisa renunciar coisas na sua vida, porque você agora vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Bom, nós podemos discordar disso, mas os pentecostais
nesse sentido, levam uma vantagem sobre nós. Porque o pessoal deles, pelo menos naqueles em quem a fé cristã realmente, de fato, está presente, mesmo fazendo esse exercício, que seria uma orientação bíblico-teológica equivocada, mas Deus olha para a ingenuidade, né, dessas crianças e eles acabam obtendo aquilo que desejam. Quando eles finalmente são batizados com o Espírito Santo, e aí tem aqueles, né, que vão saber disso porque falam em línguas, e tem aqueles que vão ficar o tempo todo buscando o tal do dom de línguas e nunca vão ter, né? Ou eles acabam saindo do meio pentecostal e indo para uma igreja de tradição histórica, ou eles ficam lá e fingem, começam a aprender a falar em línguas e fingem que falam em línguas, para serem aceitos, né, na comunidade. De qualquer forma, esse exercício que eles fizeram levou eles a um crescimento. A vantagem que eu digo que eles têm sobre nós é que muitas vezes, e eu acho que já disse isso para vocês, muitas vezes as pessoas chegam na nossa igreja e a gente diz assim, olha, você precisa crer em Jesus. Tá. Como é que eu faço isso? Você tem que aceitar Jesus. Aí a pessoa, eu já aceitei Jesus, o que eu faço agora? Bom, agora você vai lá para a classe de preparação de batismo, porque você precisa ser batizado. Tá bom, então eu vou lá. Tá, agora eu já me batizei. E agora, o que eu faço depois do batismo? Senta aí. Participa dos cultos, vive com a igreja. A gente não tem uma proposta para essas pessoas, né? Então, a gente mistura, por exemplo, um crente que foi batizado ontem com um crente que está na igreja há 40 anos, numa turma só. A gente começa a ensinar a mesma Bíblia, o mesmo assunto, a gente começa a ensinar para elas, mas elas se batizaram ontem. Então, a gente precisa desenvolver na igreja um modo de ensino que seja conectado um passo a outro passo, visando o desenvolvimento espiritual dessas pessoas. E muitas vezes nós não temos isso na igreja. Nós não temos uma grade curricular com ênfase no desenvolvimento. Nós temos uma grade curricular com ênfase no conteúdo. E a gente vai dando conteúdo para essas pessoas. E nem sempre elas têm os construtos necessários para assimilar um conteúdo e outro e aplicar esse conteúdo na própria vida. Então, é como se ela chegasse na igreja e a gente dissesse, olha, depois do batismo, você se mistura com os crentes aí, frequenta os cultos, participa das atividades da igreja, é isso que Deus espera de você. E essas pessoas não vão crescer. É óbvio, como eu disse dos pentecostais, né, que mesmo por vias ingênuas e equivocadas, mas Deus valoriza, né, o esforço, a mesma coisa acontece aqui. A gente faz a coisa desse jeito e, apesar disso, a gente ainda tem a obra de Deus corrente, gente crescendo espiritualmente, gente amadurecendo, chegando, né, descobrindo seus dons espirituais e se envolvendo no serviço cristão, visando a edificação da igreja, e a igreja vai andando. Mas, obviamente, muita gente fica para trás. Pastor, não acha que talvez falte para a igreja apresentar logo no começo para as pessoas a obra salvífica, ou seja, o que Deus espera da gente, porque fica apresentando de maneira fracionada
e às vezes a gente tem uma dificuldade. Eu lembro quando eu comecei a frequentar a igreja, até você juntar as peças do quebra-cabeça e compreender o evangelho, compreender a Uhum, obra salvífica, a glorificação, etc., demora muito tempo para a pessoa compreender. uhum, Eu acho que é isso aí que o pastor falou, de fazer um planejamento para a pessoa ter a compreensão do que é a vida cristã, né? É que eu uhum, acho que acaba faltando, porque fica em temas, né? É como você vai melhorar isso, como que você vai enfrentar a doença, como que você vai ser um casal melhor, como que você vai viver uhum, melhor com missões, etc. Mas falta a compreensão de qual é a obra uhum. redentora, né? É como muitas faculdades hoje, Guilherme, né, que algumas faculdades eles não têm não têm algumas graduações, né, não possuem uma filosofia de ensino. Então, o que você tem na grade ali daquela graduação são disciplinas. Então, então se entende o seguinte: o aluno é graduado à medida que ele teve todas aquelas disciplinas e ele teve uma nota razoável de aprovação em todas elas. Mas se não houver uma filosofia que conecte essas disciplinas, você não tem uma formação. Porque a formação, ela é diferente de você ter conteúdo. A formação a formação fala de um progresso, fala de um degrau em que você estava e que você foi formando, foi subindo e chegou num outro nível, chegou num outro degrau. Tá? Mas um amontoado de disciplinas não é uma graduação. Mas hoje em dia ninguém está ligando para isso, né? Então é, é, é comum encontrar pessoas que têm um diploma, tá? E elas saibam, por exemplo, muito pouco acerca daquilo que elas estudaram 4, 5 anos na faculdade. Porque às vezes falta essa conexão das disciplinas como uma colcha, né? Que que vai dando, vai se conectando e vai construindo o saber. Né? E às vezes a igreja ela funciona desse jeito. Ela é conteudista, né? A grade dela versa sobre diversos assuntos, mas a gente não tem uma filosofia que conecte esses assuntos de um modo que dê a essas pessoas um sentimento, né, de que elas estão progredindo, de que elas estão se graduando, elas estão passando de um nível para o outro e assim por diante. Né? É a nossa dificuldade. Pastor, Mas pastor, aqui, sim. oi, desculpa. Pastor, eu vejo um pouco diferente, não discordo do pastor, Uhum, nem do posicionamento do Guilherme também, mas eu vejo isso tudo também como parte de um processo. Nós chegamos hoje aqui, cada um percorreu um caminho e todos chegamos nesse mesmo destino, vamos dizer assim, mas eu acredito que todos aqui, nós passamos por esse processo, né? Muitos aqui chegaram ao Evangelho porque estavam vivendo um momento de dificuldade e pela forma como o Evangelho foi pregado, a forma como essa pessoa foi até a igreja porque tinha uma necessidade, porque lá ela existia a possibilidade de ela ouvir aquilo que ela quer ouvir, o que vai mudar a vida dela. Todos nós passamos por isso. Eu vejo como um processo. E aí, durante a nossa vivência na igreja, a gente passa por todas essas etapas aí que o pastor disse, né? Desde a evangelização até aquele convite que nós vamos à igreja e lá aceitamos a Jesus no apelo e depois nós vamos para a classe de batismo e aí nos encaminham para a escola bíblica dominical e ter mais outras uniões, né? União masculina, união de jovens, adolescentes, etc. Mas o que, na minha opinião, eu acho que o que faz a gente crescer
eu acho que isso faz parte do processo. Não é isso que é o fim, mas é o processo pelo qual nós temos que passar para chegar, para ter até os nossos olhos abertos, né, mais para a fé, tendo um conhecimento maior, e assim, e Deus indo lapidando a gente com o passar do tempo, e nós mesmos, é claro, sendo tocados pelo Espírito Santo, sentindo essa necessidade de não se contentar só com isso, de querer sempre mais. Então, não sei se eu fui claro ou não, mas eu acho que chega a ser parte do processo, na minha opinião, é parte do processo, do início da nossa conversão e essa parte de amadurecimento até o ponto em que somos tocados a querer algo mais, a crescer na fé, não ficar só contentado com leite. Não sei se eu fui claro ou não, pastor. Sim, pegando a sua ideia do processo, é exatamente o que nós estamos falando, né? Existe um processo. Esse processo precisa ser muito clareado pela própria igreja, né? No sentido didático, pedagógico, a igreja precisa apresentar um plano de ensino que vise essa formação. Lógico que todos na igreja sabem, né, ouvem falar sobre a necessidade de crescimento, né? Olha, nós precisamos crescer, você precisa crescer e tal. Todo crente sabe que precisa crescer. A questão é se nós temos um projeto pedagógico que mostre para essa pessoa, né, esse processo. Porque o processo, ele existe, mas às vezes o processo é simplesmente este, né? A gente quer que a pessoa aceite Jesus, que ele seja batizado, que ele seja matriculado numa classe de escola bíblica e que ele seja assíduo na participação do culto. Bom, é um processo, mas a gente não está claro, não está proposto, né, para esse crente como é que ele sai do ponto A para o ponto B, né? Como é que ele sai? Veja, é um processo, mas como é que eu saio do ponto A para o ponto B? Quando é que eu sei que eu saí do ponto A e estou no ponto B? O que eu faço para sair do ponto B para ir para o ponto C? Então, esse processo visando o crescimento, o desenvolvimento, que a gente muitas vezes não tem. Por exemplo, a PIB de Curitiba, lá do Pascoal Piragini, ela tem uma visão de desenvolvimento. Eles pegaram lá uma figura, né, uma espécie de um mapa, tipo o mapa do metrô aqui em São Paulo, né, e pensaram nisso em termos de estações. Então, lá tem a estação X, e nessa estação o aluno está aprendendo um certo conteúdo. Quando ele termina esse conteúdo, ele vai para a próxima estação. E qual que é o ápice dessa estação? Ele é um obreiro. Ou ele é um líder de célula, ou ele é um professor. Ele tem um processo que leva ele ao progresso, que promove o crescimento dele. É semelhante ao processo usado pela igreja de Saddleback, lá do Rick Warren, em que ele pega lá a classe, por exemplo, classe 101, que é a classe para quem está chegando, né? Vai se preparar para o batismo. A classe 201 é a classe do compromisso com a comunhão da igreja. A classe 301 é o compromisso com, sei lá, o crescimento da igreja. E assim por diante. Então, ele vai até a classe 501, que é a adoração, né? A vida de adoração. Então, perceba que quando o sujeito chega na igreja, ele sabe que ele tem um caminho a percorrer. E cada estação, cada classe leva ele um passo adiante.
A igreja também, tem uma igreja lá em Washington, do pastor Mark Dever, que também tem essa mesma estrutura. Então, o sujeito chega lá, tem uma grade, né? Então, quando ele chega, ele vai para um curso X. Depois, ele termina esse, ele vai para o outro. Então, é toda uma grade que no decorrer, eu não lembro qual é o tempo, mas no decorrer, por exemplo, de 3 anos, essa pessoa passou por todo o processo formativo da vida cristã naquela igreja. Então, eu acho que esses exemplos dessas igrejas, e existem outras igrejas que também se despertaram para essa necessidade, elas estão voltando para a construção de uma grade de ensino que deixe claro esse processo, deixe claro que há um processo pelo qual você deve atravessar passo a passo com fins de chegar a algum lugar, em termos de formação. É mais nesse sentido, né, que eu acho que a gente ajudaria muitos crentes a crescer espiritualmente, além de dizer para eles que eles têm que crescer espiritualmente. Ok, gente? Ô, pastor, Sim. pastor, só aí em cima essa reflexão, Uhum. eu concordo com o pastor sobre uma pessoa acompanhar essas pessoas até sobre os talentos que essas pessoas têm, os dons que Deus deu, e precisa alguém estar ali visando e sabendo qual é o dom daquela pessoa, que seja de pregar, que seja de louvar, que seja um diácono. Então, ter essa pessoa espiritual que entenda. Porque, às vezes, chega gente ali na igreja, na nossa igreja ou em outras igrejas, que passa tempos e tempos sentado no banco, né, você falou, fica aí, mas só que ele fica, mas dentro dele o coração, o Espírito Santo de Deus incomoda ele. Ele não é só ficar ali, porque quando Deus chama, quando Deus nos escolheu, ele já nos escolheu por um propósito. E você está ali e você sabe que Deus tem um propósito na sua vida. Então é uma coisa que dá muito um chá de banco em você, e você passa o tempo, acaba o tempo e você não faz nada. Então é sobre passa aqueles talentos, falar daqueles talentos que Deus deu 5 para um, deu 2 para outro, e o que multiplicou mais foi que recebeu, até o que tinha um foi tomado e deu o que tinha 5, 10. Então eu vejo muito essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade aí das pessoas acompanhar mesmo, sobre até o desenvolver o seu dom. Sim. Eu já falei para vocês, né, que criei, né, esse programa na nossa igreja, em torno de 7 cursos, sendo um introdutório. Mas nesse curso introdutório, eu defino o que é um membro de igreja. Ou pelo menos procuro definir o que é um membro de igreja. E um membro de igreja, ele é definido por 6 compromissos. 6 compromissos. E para cada um desses compromissos, eu criei um curso. Né? Então, ele sai do curso introdutório e vai para o curso 1. Do curso 1, ele é levado a assumir um compromisso com Deus, por exemplo. Ele vai para o curso 2. O curso 2, ele vai assumir um compromisso com a família de Deus, ou seja, a vida em comunhão com a sua igreja. Do curso 2, ele vai para o curso 3, que ele vai assumir um compromisso com o seu próprio crescimento espiritual. Então, nesse curso, ele recebe as ferramentas, né? Como é que um crente pode cooperar com Deus no seu processo de crescimento espiritual. Depois, ele sai do curso 3 e vai para o curso 4, que é o compromisso que ele tem com o crescimento da sua comunidade.
E é onde a gente vai falar sobre os dons espirituais e a descoberta e o emprego desses dons espirituais no serviço cristão. Depois ele vai para o curso 5, que é o compromisso com a missão de Deus no mundo. Como é que esse crente pode ser um missionário? Além do exercício dos seus dons na igreja local, como é que ele pode ser um missionário? Depois, ele vai sair do curso 5, vai para o curso 6. E o curso 6 vai ser um resumo de todas essas coisas, porque ele vai assumir um compromisso de viver uma vida de real adoração. E aí eu defino adoração não em termos de música, não em termos de liturgia, mas a vida de adoração como uma vida de compromisso mesmo com Deus e com o reino de Deus. Então, a definição que eu apresento de um membro saudável de igreja, saudável aí é um membro que está crescendo, passa pelo compromisso com Deus, o compromisso com a família de Deus, o compromisso com o seu próprio crescimento, o compromisso com a missão de Deus no mundo e o compromisso de viver uma vida de real adoração. Entendi. Ao final de cada curso desse, ele precisará ter entendido o conteúdo e ter assumido um compromisso com aquele conteúdo. Mais ou menos assim, contando com o curso introdutório, são 7 cursos aplicados. Mas é uma tentativa. Um acompanhamento geral, né? É uma tentativa de pensar nessa direção, né? Mas, obviamente, há diversas possibilidades de pensar sobre isso. Pastor, Sim. nós, assim, pensando quando a gente está pensando, assim, pessoas que estão chegando à igreja e que recebem a Jesus e que vai para a classe de batismo, mas nós tínhamos antes até algumas classes, depois, logo que essa pessoa se batizava, ela ia para uma classe especial. E depois para a classe da Bíblia em um ano, onde ela iria aprender um panorama, assim, só da Bíblia. E depois ela iria para as outras classes para escolher. Mas era uma dificuldade enorme, porque a gente não imagina que essa pessoa chegou na igreja e recebeu a Jesus e aí vai para uma classe de doutrina, porque não funciona assim. Primeiro dia que ela chega lá, ela já é convidada para ir para uma classe de escola bíblica. Aí ela vai para aquela classe, ela gosta, ela cria vínculo ali. E depois, quando você fala para ela, olha, quando ela se batiza, você precisa ir para essa classe para você dar uma sequência assim, no que você está aprendendo. A pessoa não quer, era a maior dificuldade. E também nós tínhamos casos de pessoas que estavam naquela classe da Bíblia em um ano, que já fazia 5 anos que estava lá e que não queria sair. Então, é muito difícil, né? Porque são projetos, são ideias, mas no fim, eu entendo assim que a escola bíblica sempre ensina e não é mesmo o programa que foi feito, tudo assim, ele foi pensado, né? Ele foi assim pensando que para os irmãos terem mesmo no início, assim, pensando, aprendendo o Antigo Testamento, e vai dando uma sequência, por mais, assim, lógico que é muito difícil, mas a questão, assim, depois de como utilizar isso na vida da igreja é outra luta, né? Mesmo pensando ainda em pessoas que frequentam a escola bíblica, que participaram, porque tem pessoas que só vão lá no culto da noite que nem nunca frequentaram, assim, né? No nosso caso, assim, uma escola bíblica. Então, haja dificuldade aí para serem vencidas, né? Assim, sem dúvida. pastores. Não é um processo, qualquer mudança, né? Ou qualquer coisa nova que você traz para aperfeiçoar o que você já está fazendo, é difícil de estabelecer, porque você tem que contar com a disposição das pessoas, disponibilidade das pessoas, você tem que contar, né, com o esforço pessoal, com o desejo que essas pessoas têm
de comprar essa ideia do crescimento, etc. Então, assim, realmente não é uma tarefa fácil, não, muito difícil. Quando eu falo para vocês, né, que desses cursos, na minha realidade eclesiástica, eu digo isso assim, esses cursos, eles estão ali, estamos estudando essas coisas, mas não tem uma grande adesão, não tem gente entusiasmado com isso. Então, eu sinto muita falta de crente entusiasmado, né? Então, assim, quase que fica naquela coisa do conteúdo, né? Não que o conteúdo não seja importante, mas a gente precisa pensar conteúdo intencionalmente. A gente precisa pensar, especialmente quando a gente lida com o ensino bíblico, a gente precisa pensar no ensino não como um fim em si mesmo, mas como um meio para atingir a finalidade. Qual é a finalidade? Ver esse crente crescer. Ver que esse crente está amadurecendo, ele está assumindo compromissos cada vez maiores com Deus, etc. e tal. Ele está cada vez mais entusiasmado, né, com a sua vida no Espírito, com a sua vida com Deus. Mas para alcançar isso, a gente não pode ter apenas, a gente não consegue isso apenas tendo, né, uma grade com essa ideia do desenvolvimento. Nós precisamos ter gente que encarne esse papel com entusiasmo, né? Que emprestem vida para os seus alunos. Compartilhe mais do que conteúdo, compartilhe o Espírito Santo com os seus alunos, para que essa vida no Espírito se manifeste, e aí sim o conteúdo vai produzir aqueles efeitos desejados, né? Não apenas de crescimento, mas também de alegria, de prazer, de satisfação na comunhão com Deus, na comunhão com os irmãos, satisfação de estar envolvido no serviço cristão, de ser um cooperador de Deus, etc. Eu sinto muita falta de um pouco de entusiasmo, assim, um pouco de paixão, um pouco de paixão assim, entre nós, porque a gente precisa se apaixonar por esse negócio. A gente não pode lidar com o que a gente lida sem paixão. Esse negócio tem que queimar no coração da gente. Se não queima, né, a gente transmitir a palavra de Deus, né, sem essa paixão, sem essa intencionalidade de que essa palavra é viva, de que essa palavra vai produzir alguma coisa, e eu quero que ela produza isso, eu não sei, o estudo bíblico perde a graça. A gente fica, às vezes, ministrando letra, né? E a letra não vai produzir esse negócio. Fica batalhando, fica na mesma tecla, né? E não se aproxima. Eu vi uma vez uma pregação, um pastor, que ele falou que quando a gente entra na vida cristã, ele não tem que ser que nem um surfista para ficar andando só por cima da água, ele tem que mergulhar a profundo, ele tem que se aprofundar mesmo, de verdade, porque se ele ficar só por cima, ele vai passar o tempo todo e ali ele não cresce. E aí esse crescimento não é para você achar que você entendeu, é uma pessoa espiritual, não, isso é para você pregar o evangelho, para que Deus venha lhe usar, que você seja uma ferramenta por Deus, você seja um instrumento, você abrir, não viver mais, mas que Cristo vive em você, e você ter aquele gosto, aquela vontade de pregar o evangelho e as almas a aceitar o Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando disso até por uma experiência minha, que bem quando eu comecei a servir ao Senhor, quando Jesus me chamou, eu tenho isso no meu coração, de missão. Eu gosto de missão. Quando eu vejo um missionário falando, conversando, aquilo, o meu coração arde, eu me alegro. Mas aí tem uma dificuldade que você não tem aquela coisa, o suporte. Você precisa de um suporte.
De quê? De, às vezes, de apresentação, de alguém apresentar, dar uma força para você. Então, você sente tudo isso. Isso vai lhe segurando ali, o tempo vai passando e você vai ficando preso. Ok. Eu penso, meus irmãos, que essas coisas todas, assim, falando assim, parece, eu não quero que vocês fiquem com a impressão de que eu acho que isso é fácil, porque a minha experiência pastoral me revela que não é fácil. A gente não consegue isso assim, do jeito que nós gostaríamos de conseguir, né? Eu sinto falta um pouco, como eu disse, de um pouco mais de entusiasmo nessa nossa vida cristã. Um pouco mais de fogo, de estarmos realmente acesos para Deus, né? Motivados, né? Pelo poder do Espírito. E eu acho que é assim que a gente vai influenciar outras pessoas, né? O conteúdo é importante, mas eu penso que junto com o conteúdo, eu acho que a gente transfere para as pessoas um pouco daquilo que a graça de Deus já está operando em nós, né? O Paulo falou isso lá no capítulo 1 de Romanos, né? Quando ele fala do desejo dele ir até Roma, né? Ele está ansioso por chegar em Roma. Olha, até agora eu tenho sido impedido, né, de estar, eu não fui porque eu tenho sido impedido de estar aí com vocês. E por que eu quero tanto estar aí com vocês, né? Eu quero estar aí com vocês porque eu quero compartilhar algum dom com vocês. O que é isso, né? Compartilhar algum dom com você. É compartilhar a vida. Mais do que o conteúdo, né? E ninguém pode acusar o Paulo de que ele desprezava conteúdo. Nós estamos estudando uma carta aqui que revela que é um homem de extremo conteúdo. Mas ele fala disso, né? Eu imagino o Paulo, né, ditando essas cartas, o amanuense dele deveria sofrer demais, né? Porque ele deveria começar a falar assim, com uma empolgação tal, e o camarada, eu acho que várias vezes devia interromper o entusiasmo dele, para aí, que eu perdi uma palavra aqui, repete, para eu poder escrever. Eu imagino o Paulo ditando essas cartas assim, o amanuense sofrendo com o entusiasmo e o fervor com que o Paulo falava dessas coisas. Não é? Muito bem, nós terminamos aqui, então, essa terceira parte, né, da carta do Paulo. Então, trabalhamos lá a primeira parte, capítulo 1 até o capítulo 3:20, a condenação, 3:21 até o capítulo 5, a justificação, e 6:1 até 8:39, a santificação, né? Terminando aí com essa definição do que seja vida santa, né? Não é uma vida de, embora esteja presente também, né, as disciplinas espirituais, todos nós sabemos, né, da importância da oração, sabemos da importância da leitura da palavra, da devoção pessoal, da comunhão com os crentes na congregação, da adoração coletiva, do serviço cooperativo, todas essas coisas, a gente sabe da importância delas, elas estão presentes, né? Mas a obra da santificação é uma obra realizada pelo Espírito em nós, né? E o melhor que a gente pode fazer, o melhor que a gente pode fazer, desejando crescer em santidade, crescer na santificação, é fazer o que o Paulo diz, apresentar-se a Deus, né? Oferecer-se a Deus. Lá no capítulo 12, ele vai falar de apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Então, é esse chegar-se a Deus, é esse entrar na presença de Deus, é esse viver na presença de Deus, é se colocar diante de Deus como quem tem sede de alguma coisa.
como quem tem fome de alguma coisa. E, obviamente, nenhum sedento vai ser despedido por Deus com sede e nenhum faminto vai ser despedido por Deus com fome, né? Jesus disse, né, que a gente deve pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta se lhe abrirá. Se vocês, sendo pais maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai dará boas coisas, né? A versão de Mateus, ou a versão de Lucas, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, a gente tem essa garantia de que nenhum buscador de Deus vai voltar para casa de mãos vazias. Nenhum faminto da graça vai voltar com fome. Nenhum sedento de santidade vai voltar para casa com sede. Deus vai dar de acordo com o apetite, de acordo com a sede, né? Mas vai dar. Vivos para Deus. Esse capítulo 8, então, termina mostrando, né, que essa vida de santidade, esse processo de santificação se dá por meio da operação do Espírito Santo que habita, né, nos filhos de Deus. O próximo bloco, ele poderíamos dizer que ele é desnecessário nessa apresentação do Evangelho de Paulo. E a gente poderia sair aqui do capítulo 8, do verso 39, e ir direto para o capítulo 12, verso 1. Quando Paulo começa lá aquele capítulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões ou pelas misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus é esse conteúdo aqui. As misericórdias de Deus incluem aquilo que nós éramos condenados, a justificação gratuita mediante a fé em Cristo e a obra do Espírito em nós agora. Então, tudo isso é a misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus, né? As compaixões de Deus. E aí o Paulo vai partir para a sua parte prática na sua carta, dizendo assim: em função disso, em função das misericórdias de Deus, como é que vocês devem viver agora? Então ele vai para a parte prática. Só que o Paulo, ele está escrevendo a carta, e como eu já mostrei para vocês, frequentemente ele está fazendo perguntas e ele mesmo as está respondendo. Por quê? Porque ele imagina que lá em Roma ele tem um interlocutor que vai questionar certas afirmações que ele está fazendo. Então ele se antecipa e ele formula essa pergunta que ele imagina que o seu interlocutor imaginário faria nesse ponto. Então ele formula a pergunta e ele apresenta a resposta para a própria pergunta. E qual é a pergunta que os judeus, membros da Igreja de Roma, fariam quando terminassem de ler o verso 39 do capítulo 8? Tudo que o Paulo disse aqui, né, que Deus foi por nós, que Deus é por nós e que Deus será por nós, de modo que a graça de Deus e os dons de Deus são irrevogáveis, ou seja, nada pode impedir a obra de Deus na nossa vida. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A pergunta de um judeu nacionalista seria a seguinte: Paulo, eu entendi o que você falou. Eu acredito no que você falou, que Deus é soberano mesmo, que Deus garante aquilo que nos dá,
Mas e Israel? Você está dizendo que Deus não falhará conosco. Mas eu pergunto para você, Paulo, Deus não falhou com Israel? Porque veja, Paulo, a situação de Israel hoje, nos dias de Paulo, né? Veja a situação de Israel. Israel não está na aliança. Israel não creu em Jesus. Israel não aceitou o Messias. O poder de Deus não falhou aí, Paulo. Então, essas perguntas que o Paulo imagina que um judeu faria ao ler essa sua escritura, o Paulo, então, abre um parêntese entre o verso 39 do capítulo 8 e o verso 1 do capítulo 12 para tratar dessa questão, para responder a essa questão. E aí, então, ele vai dizer, né, digo a verdade em Cristo não minto, minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne, os israelitas. Eles são israelitas, e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Veja, tudo isso é conteúdo do Antigo Testamento. Tudo isso é dádiva de Deus a Israel. Deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas Deus bendito eternamente. Amém. Aí, então, o Paulo vai colocar no verso 6 esta questão em forma de uma pergunta. Não vai aparecer no nosso texto em forma de pergunta, porque ele vai fazer uma afirmação, mas é uma pergunta. Não é o caso de a palavra de Deus ter falhado. Aqui o Paulo começa a responder uma pergunta. A palavra de Deus, no caso de Israel, não falhou? Porque Deus não fez uma aliança com Israel? Deus não adotou Israel como seu povo? Deus não manifestou a sua glória a Israel? Deus não fez alianças com Israel? Deus não deu a lei a Israel? O culto, a ordenação do culto no Antigo Testamento, as promessas de Deus feitas a eles. Eles não são descendentes dos patriarcas, e aí especialmente o Abraão. Eles não são descendentes de Abraão. Não é deles que vem o Cristo segundo a carne. Então a pergunta é: a palavra de Deus não falhou com Israel? E o Paulo, então, começa o verso 6 dizendo: não é o caso de a palavra de Deus ter falhado. E aí ele vai começar a desenvolver esta pergunta. O Paulo vai trabalhar o capítulo 9 com 4 perguntas. Né? Ele vai fazer essa primeira pergunta, que não é uma pergunta, mas ele está colocando uma forma afirmativa, mas é a pergunta que os israelitas estão fazendo, em função do que acabaram de ler aqui no final do capítulo 8. Não é o caso da palavra de Deus ter falhado? Então, ele está respondendo: não é o caso, a palavra de Deus não falhou, e ele vai desenvolver isso. Depois, ele vai fazer uma outra pergunta no verso 14. Que diremos? Há injustiça da parte de Deus? Paulo responde de imediato: de modo nenhum. E ele vai desenvolver isso até o verso 18. No verso 19, ele vai fazer outra pergunta. Então me dirás: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Aí ele vai desenvolver essa pergunta a partir do verso 19 até o verso 29. E a quarta pergunta no verso 30. Que diremos? E a resposta que o Paulo faz em termos de afirmação, mas que é uma pergunta que ele
supõe que o seu interlocutor faria, né? Que os gentios que não buscavam justiça alcançaram justiça, mas a justiça que vem da fé. Então, são 4 perguntas que compõem aí a estrutura do capítulo 9 de Romanos e que são perguntas que o Paulo está se antecipando. Mas a pergunta geral que justifica os capítulos 9, 10 e 11, a pergunta geral é essa que aparece no verso 6. Deus não falhou com Israel? A palavra de Deus não falhou? E é justa essa pergunta porque se o judeu que está aqui debatendo com o Paulo, se ele olha para Israel e percebe que tudo isso, né, a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas, os patriarcas, deles defendendo o próprio Cristo, se tudo isso resultou no que Israel é hoje, então isso não pode significar que Deus falhou. E se Deus falhou com Israel, que garantias nós temos de que ele não falhará com a igreja? E o Paulo, até o final do capítulo 8, deu sólida a convicção de que Deus garante a salvação do crente do princípio ao fim. Deus mantém o crente, ele salva o crente e mantém o crente salvo até o fim. Mas esse judeu está perguntando, mas isso não aconteceu com Israel. Se não aconteceu com Israel, como é que você pode garantir que isso vai acontecer com a igreja? Deus não vai falhar com a igreja, como falhou com Israel? Então, essas são questões importantes que vão aqui nortear o capítulo 9, mas, de um modo geral, vai nortear o capítulo 9, 10 e 11. Que eu não pretendo iniciá-lo com vocês hoje, porque só faltam 2 minutinhos. Eu vou deixar vocês só com essas questões aí, queimando aí no coração de vocês. E aí, na próxima segunda-feira, nós voltamos ao capítulo 9 e tentamos ver como Paulo, né, respondeu essas questões, como ele pôde contornar, né, essas dificuldades que certamente, onde quer que ele pregasse o evangelho, onde ele falava, ele ensinava essas coisas, certamente algum judeu levantava essas questões e ele supõe que lá em Roma não vai ser diferente. Alguém lendo sua carta vai levantar essas questões e ele, então, se antecipa tanto na formulação delas quanto na resposta a elas. Ok, devolvo, Marta, para você. Deus o abençoe, pastor. Nós já estamos esperando a próxima segunda, porque as lições estão muito boas mesmo, né? A gente tem desfrutado de um bom tempo aí com o estudo do livro de Romanos. Deus o abençoe a cada um dos irmãos que puderam participar dessa aula e daqueles que ainda ouvirão depois, né? Muita gente assiste depois das aulas. Então, que ela faça diferença na vida de cada um de nós, né? Que não seja simplesmente só ouvir, né? Mas que a gente possa viver isso mesmo que nós estamos aprendendo. E com isso a gente se despede. Boa noite, boa semana a cada um. Fiquem com Deus. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez. Uma boa semana. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pastor. Boa noite, a gente. todos. Semana, pastor. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.